de João, Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 28 e 29. Enquanto se encontra o texto, louvar ao Senhor pela vida do pastor Giovanni, que tive a alegria de conhecê-lo, bem como sua esposa, pastora Michele, sua família, Cadmiel e a Micaele, Kemily. Louvar a Deus por essa família que nos recebeu com todo amor, carinho, aqui, cada obreiro, evangelista Amir, toda a equipe de missões, que nos recebeu, nos tratou com todo amor, carinho, e eu quero agradecer a Deus por esta igreja, e saio daqui feliz em saber que em Brusque tem uma igreja forte, missionária, cristocêntrica, que ama a palavra e que está se preparando para morar no céu. Então eu quero glorificar ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Aqueles que encontraram o texto sagrado, dê um sinal pentecostal. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Amém. Antes de tomar o vosso assento, compartilhe com no mínimo 3 pessoas e diga para estas pessoas: Deus não lhe trouxe aqui em vão esta noite. Podeis tomar o vosso assento. Meus amados, desde ontem à noite nós estamos observando esse texto. E este é um texto que é como uma fonte inesgotável. Quanto mais você estuda João capítulo 4, mais lições preciosas você aprende. E nós estamos ministrando nesse congresso uma palavra que Deus colocou no meu coração, exclusiva para esta igreja, sobre uma chamada irresistível. Não tem como resistir à chamada de Deus. Primeiro, Deus nos move quando nos entrega uma chamada. E por mais que você tente silenciar o fogo que Deus aquece dentro de você, mais ele aumenta. Você vai tentar dizer não, mas que é isso? E não sai da sua cabeça. Não sai do seu coração aquilo que Deus te determinou para fazer. Não sai. Não sai. É algo que invade a sua alma. É algo que é mais forte que você. É algo que ninguém consegue calar. É algo que ninguém consegue matar. É algo que está impregnado na sua alma, e você só vai ter paz quando você seguir aquela direção. Essa chamada é irresistível, e eu gostaria de observar esta noite alguns pontos para pensarmos sobre isto. Quando Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, chega ao poço de Jacó. Interessante este versículo, porque para você entender ele, você tem que voltar em Gênesis, você tem que voltar na época dos reis de Israel, porque esse poço foi cavado pelo patriarca Jacó. Tanto é verdade que quando Jesus tem um diálogo com aquela mulher, ela olha e diz: o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou este poço, bebeu dele, sua descendência, e já se passou tantos anos, e este poço está ativo. Quando este encontro acontece no poço, que a história daquela mulher é impactada, ela percebe, diferente dos 9 leprosos que receberam uma intervenção de Deus na sua história,
e não agradeceram. Só voltou um para agradecer. Foram curados, mas esqueceram do seu estado antes da cura. Foram abençoados, mas não perceberam a intervenção de Deus na sua história. Aquela mulher foi diferente. Ela conhecia muito bem a cultura daquela época. Era uma cultura machista, uma cultura preconceituosa. Era uma cultura que não dava espaço às mulheres, e em especial uma mulher como aquela, com aquele histórico. Que eu disse aqui, repito, não podemos afirmar que era uma prostituta, mas podemos afirmar que era uma mulher que tinha um histórico complicado na sua vida. Era uma mulher que tinha escolhas equivocadas pela revelação de Jesus a respeito da sua história. Quando ela chega ali, ela sabia o preço que ela pagou. É um preço muito alto. Era uma mulher que não tinha o privilégio. Se você depois tiver um tempo, dá uma olhadinha no Pentateuco, que você vai ver que existia um horário para as mulheres de família e apanhar água no poço. Eu sou nordestino, quem é do Nordeste sabe que você tem que viajar léguas, como é dito no sertão, para buscar água em um poço. Um poço no sertão vale mais do que dinheiro, porque água é vida. Aquele lugar é o lugar mais importante para a comunidade. Existe uma geração que já nasceu com água chegando à sua residência. Mas igual a mim, tem milhares de pessoas que tinham que sair com a lata d'água na cabeça para poder ir até um açude. O sertão é chamado de açude, um reservatório natural de água, porque o solo ele não absorve a água, e a água é reservada naquele lugar que é chamado de açude, poço, cacimba. Em algum lugar, cisterna em outros lugares, e é algo surreal, porque esse poço era um poço cuidado, não era uma cacimba, não era uma lagoa qualquer, porque na maioria dos lugares do sertão, quando você chega, é o lugar onde o animal urina, é onde lava o animal, é onde o animal faz as suas necessidades, é a mesma água que a pessoa pega para beber. Quando eu saí do sertão, que eu voltei depois de muito tempo para visitar minha avó, e que eu vi a situação daquele açude para pegar aquela água, eu disse: não é impossível que alguém bebe uma água dessa, uma água esverdeada, uma água suja. O animal acabou de sair, alguém do outro lado dando um banho, lavando um animal, e você olha e diz: mas como é que as pessoas bebem essa água? Então, mas ali eles estavam dizendo: aqui é vida, sem água não tem vida, e aqui é vida, pode estar suja, mas é água, serve para nós. Eu me lembro que quando a minha mãe, ela casou com meu pai, ela era do sul, e meu pai nordestino. Meu pai foi trabalhar na fazenda do meu avô, e lá minha mãe se apaixonou por ele e fugiu com ele. Ela tinha 15 anos de idade. Imagina, uma filha de fazendeiro se apaixona por um sertanejo e foge para um lugar que nem água tem. O amor é uma loucura, né, irmão? Glória a Deus. Tem gente que por amor faz cada coisa. E com 16 anos que ela tinha, eu nasci. E eu fiquei observando que ela nessa idade, 15, 16 anos, 15 anos, porque eu nasci, ela tinha 16, ela tinha que andar quilômetros para pegar uma lata e carregar outros quilômetros para poder chegar em casa. Depois de muito tempo, tem uns 10 anos, eu descobri por que a cabeça do profeta é amassada. Eu vim descobrir depois de muito tempo, porque eu achava que minha cabeça era diferenciada, porque você tem que aprender a valorizar o que Deus fez com você, porque ninguém tem uma cabeça igual a minha, glória a Deus. Então você, em vez de você ficar se martirizando, aí agradeça a Deus, você é único, é forma exclusiva. Deus deu aí um detalhezinho para só você ficar assim. Eu achava que foi quando a casa desabou por cima de mim. Eu morava no sertão, e sertão é o seguinte: não chove, mas quando chove, chove para valer.
Não, quando chove, arrebenta com tudo. E choveu um dia, caiu uma casa, um muro caiu em cima da casa e a casa desabou. Exatamente no quarto onde eu estava. Tiveram que cavar com uns picaretas lá para poder me achar. E eu estava vivo. Quem Deus tem um propósito, pode cair casa, pode bater carro, pode cair na cisterna, pode dar piripaque, pode dar infarto, pode dar ataque cardíaco, pode dar AVC. Olha você aqui, cada um aqui tem um milagre de Deus. Você está aqui porque Deus tem um plano. Eu achava que era amassada por causa. Aí um dia no meu aniversário, minha mãe, eu dizendo, rapaz, que pancada aquela casa, né? Ela disse, não, meu filho, ali não foi a casa, você já nasceu assim. E dê glória a Deus, que sua cabeça nasceu assim, ó. E eu disse, o que foi? Ela disse, eu tinha que apoiar a lata d'água na barriga para botar na cabeça. E quem sobrou? A cabeça do profeta. Aí ela disse que quando eu nasci, aí foi uma parteira que fez o meu parto. Eu não nasci em nenhum hospital, era um lugar muito difícil. O lugar que eu nasci se chama Morro do Curral. Quer dizer, um pastor nasceu no Morro do Curral. Parece até que é outra coisa, um boi, um curral. Hoje você chega lá, não tem nada. Imagine quando eu nasci. E ela diz, meu filho, aí a parteira diz, faz uma rodilhazinha, né? Chamado de rodilha, você pega um pano, enrola e vai botando a cabeça do profeta de um lado, de outro, de um lado, de outro, de um lado, de outro. Aí ficou assim, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então certo é que aquela água, aquele lugar, era um lugar especial. Não era um lugar qualquer. Aqui é o poço. Aqui não é um lugar qualquer. Aqui é um lugar especial. Pegue na mão do seu irmão e diga, você não está em um lugar qualquer. Você está em um lugar que jorra água viva. Você está em um lugar que muda a história. Aqui é um lugar especial. Por isso que esse lugar exige reverência. Por isso que você não pode ficar aqui de qualquer jeito. Por isso que você não pode se comportar de qualquer jeito. Você veio aqui no lugar que tem mudança de história. Porque aqui é o lugar onde Deus encontra com as pessoas. Deus não mora aqui. Esse templo é um templo muito bonito, muito confortável, mas Deus não mora aqui. Mas esse templo foi consagrado para adoração a Deus. Inclusive eu não posso deixar de falar que tem uma turma aí, os desigrejados, dizendo, não, eu não preciso do templo, porque eu sou igreja. É porque eles não conhecem Bíblia. Ninguém sozinho é igreja. Na pandemia a gente viu uma nova onda, porque o diabo tem um jeito para tirar você da presença. E às vezes ele começa com um argumento falacioso. Eu sou igreja. Não, você não é igreja. Isso aqui é minha mão, mas ela só é minha mão se ela estiver ligada no meu corpo. Isso aqui é meu pé, mas ele só é pé se estiver ligado no corpo. Se ele cortar, eu fico deficiente e ele morre. Você não é igreja. Você só é igreja no corpo. Você só é igreja ligado. Você só é igreja aqui. Comunhão. Então olhe para o seu irmão e diga, hashtag fica a dica, você não é igreja sozinho. Essa turma de desigrejado, na verdade, é uma turma de revoltado, é uma turma de insubmisso, é uma turma de frustrado, é uma turma que quer mudar a história. 90% das referências de igreja na Bíblia refere-se à igreja local e não à igreja universal. Comunidade dos santos, reunião. Por exemplo, temos aí centenas de irmãos assistindo pela internet. É maravilhoso, mas não é igual estar aqui. Não é igual estar aqui. Nada substitui isso aqui. Tem uns irmãos encrenqueirozinho, é verdade. Tem uns irmãos problemáticozinho, é verdade. Tem uns irmãos com a cara invocada, é verdade. Tem uns irmãos que dá trabalho, é verdade. Mas nada substitui estar aqui nesse lugar. Aqui você pega na mão, aqui você abraça, aqui você ouve, aqui você chora. E para você que está querendo desistir por causa das complicações, eu tenho uma mensagem sobre a arca. Suporte a bicharada, porque é melhor estar dentro da arca com as confusão do que morrer fora afogado. Suporte. Pega na mãozinha do seu irmão e diga, me suporte, meu irmão, me suporte. Que se você sair daqui, você morre. Lá fora, o diabo está querendo lhe destruir. Fica aqui. Pega na mão de alguém, fica aqui, suporta aí. O céu é melhor, vai valer a pena. Brevemente a gente está deixando essa terra. Mas que coisa linda. Jesus encontra aquela mulher. Isso é uma coisa muito profunda, porque
essa chamada irresistível, ela é irresistível, primeiro, por quem chama. Segundo, pelo que ele já fez em você. Vou dizer de novo. A chamada é irresistível porque quem chama é irresistível. Olha para mim. Quem aqui nessa terra confia em homens, homens muda. Homens gostam de você hoje, amanhã está dizendo que nem lhe conhece. Homem tem poder hoje, amanhã não tem. Não tem uns poderosos aí que está achando que está mandando no Brasil? É só Deus tirar o oxigênio. Vocês viram agora o bilionário de um grupo fenomenal no Brasil? Meu Deus, aí encontraram o bilionário no Brasil morto. Quem foi? Investigação. Foi a mangueira do gás. A mangueira do gás. Imagina a casa de um bilionário. Tem um vazamento na mangueira do gás. E o casal dormindo. E não acordou. Porque nós não somos nada. Você é um pobre miserável se você confia na promessa de homens. Homem promete, muda de ideia. Homem promete, desiste. Homem promete, não pode. Homem promete, perde o poder. Agora, se quem está sentado no trono. E aqui tem um negócio que eu preciso dizer. A revelação vai descendo, eu vou entregando. Quem está ligado vai pegando. Quem não está vai vindo os outros pegar. Lá fora, graças a Deus que a gente vive em um país democrático. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Porque as coisas estão caminhando para daqui uns dias você ter que pedir permissão a alguns para falar o que você pensa. Porque a liberdade que está sendo desconstruída no Brasil é para que só um lado tenha direito de falar o que pensa. O outro tem que pedir permissão. Mas por enquanto vivemos numa democracia. Democracia é o povo que escolhe. E o povo não sabe escolher. Porque se o povo soubesse escolher, a gente não tinha os representantes que temos. Agora a igreja não é democracia. Não. Institucionalmente é democracia. O pastor tem uma diretoria, tem que fazer reunião. Tem ministério, tem que fazer reunião. Tem conselho fiscal, tem que ter reunião. Isso administrativamente. Igreja é instituição. Mas igreja é organismo? Não é democracia. É teocracia. Não fostes vós quem me escolheste. Eu vos escolhi a vós. E vos nomeeis. Ó, você foi nomeado. Diga para o seu irmão, já saiu no diário oficial do céu o seu nome. Está nomeado, está nomeado. Pega na mão dele, que talvez ele esteja meio assim, meio dormindo ainda. E diga para ele assim: seu nome já saiu no diário oficial do céu. Que você vai marcar essa geração até lá. E você sabe o que é lindo? Deus olha e diz assim: é você. Aí alguém olha e diz: mas ele não sabe falar. Deus diz: não estou lhe perguntando nada, é você. Mas eu não gosto dele. Mas eu gosto, eu amo ele. Mas eu não vou com a cara dele. Daqui um dia, quando eu começar a usar ele, você vai com a cara dele. Tem gente que não dava nada por mim, até Deus me usar para resolver o que o médico não resolveu. Agora é Deus no céu e eu na terra. Tinha uma irmãzinha minha que ela não ia com a minha cara. Aí um dia ela teve um problema, e aí ela não teve jeito, ela teve que me chamar. Aí quando eu cheguei lá, quando eu entrei na porta, eu sei o dia que Deus vai fazer o milagre. Pelo menos comigo funciona assim. Se eu orar pelo enfermo, eu sinto se ele vai ser curado ou não. E quem anda comigo e me conhece, já sabe o dia que eu estou orando, crendo que vai ser curado e crendo que não vai. Porque no dia que eu creio que Deus vai curar, minha oração é muito curta: Senhor, obrigado, amém. Quando eu fico argumentando demais, é que eu não estou com certeza. Aí um dia eu fui orar na casa de uma mãe, de uma irmã, e eu, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu nunca mente, Tu nunca falha,
tu és o mesmo. Quando eu terminei, a menina disse assim: vai morrer minha mãe, né, pastor? Vai morrer, né? Eu já estou sabendo que vai morrer. Agora tem uma menina na igreja que a mãe teve um problema de HIV e a mãe morreu e foi aquela confusão toda e eu tive que intervir ali e uma irmã pegou a menina para criar, que a mãe morreu no parto com HIV. E uma irmã da igreja pegou ela para criar. Eu agora tive o privilégio de comemorar os 18 anos dela. E ela, a menina começou a criar ela, a irmã, e de repente eu cheguei num culto de maravilhas, e ela chegou para mim e disse assim: pastor, o exame deu positivo. Na hora eu senti que Deus ia curar. Eu botei a mão na cabeça da menina e digo: em nome de Jesus, está curada, pode voltar a fazer o exame. Ela olhou e disse: pastor, o senhor não entendeu, é HIV. Eu digo: a senhora que não entendeu, está curada. Está lá, Ministério de Louvor, benção na igreja, benção. O nome dela é Vitória, uma benção. Agora no aniversário dela eu digo: não esqueça o que Deus fez com você. Quando o namoradinho domingo tentar tirar da igreja, não esqueça o que ele fez com você. Quando der vontade de sair da igreja porque alguém falou mal de você, não esqueça do que ele fez com você. A irmã não gostava de mim até o dia que eu cheguei na casa dela. Quando eu pisei o pé, Deus disse: pode liberar a cura. Eu já cheguei dizendo: pode levantar, prepara a comida, está curada, amém, paz do Senhor. Porque é o seguinte, eu sou tímido. As pessoas geralmente não acreditam, mas eu sou tímido. Eu, na minha vida pessoal, eu sou extremamente reservado. Eu sou calado. Quem viaja comigo, eu viajo calado. Eu não sou uma pessoa muito assim extrovertida. Eu me realizo pregando. Porque pregando eu faço o que fui chamado e o que Deus me chamou para fazer. Então pregando eu posso estar triste, eu esqueço. Eu posso estar com problema, eu esqueço. Porque eu faço o que eu gosto. Eu faço o que fui chamado para fazer. Eu não faço por dinheiro, eu não faço porque eu não tenho outra coisa para fazer. Quando eu chego numa cidade como essa, eu digo para Deus: o Senhor sabe que eu vim aqui, não é porque eu não tinha nada para fazer, porque nem a cidade eu vou conhecer. Eu vim aqui para ser um profeta de Deus, eu vim aqui para entregar uma mensagem de Deus para a igreja. Eu vim, né? E aí eu cheguei e disse: está curado, pode marcar a comida. A irmã ficou olhando para mim assim: pá do Senhor. E a gente fica ousado, né? Se Deus disse para mim, eu estou igual Moisés. Moisés, quando sabia que ia sair água da rocha, Moisés disse assim: porventura pode sair água dessa rocha. Ali ele já estava dizendo: vocês vão ver água saindo daqui a pouco. Dei as costas. Não é que a irmã ficou curada? Quando eu entrei no carro, a irmã sentiu lá uma alegria, levantou da cama. Pronto, ela já me ligou chamando assim: meu pastor. Eu digo: olá, tudo bem? Olha para o seu irmão e diga: depois que Deus fizer algumas coisinhas, quem não concorda vai passar a concordar. É só você ficar na presença que dá tudo certo. Quem pode levantar a mão lá em cima e dar a maior glória que você já deu hoje aqui? Não, esse glória é fraco. É levantar a mão lá no terceiro andar e dar a maior glória que você já deu hoje aqui. Qual é o tópico, pastor? O primeiro tópico da mensagem de uma chamada irresistível. Levante a mão e diga: para valer, mas é para arrebentar. Diga: o investimento em mim foi altíssimo. Provoque seu irmão assim, dá uma cutucada nele e diga: Deus teve que caprichar para eu chegar até aqui. A mulher chega no poço com a história complicadíssima. E parem, pasmem e ouçam a mensagem mais poderosa de Jesus. O sermão mais extraordinário de Jesus foi pregado no poço de Jacó. E o público era uma única pessoa. Jesus falou de teologia. Jesus falou de lugar de adoração. Jesus se revelou para a mulher. Mudou a história da mulher e mudou a cidade. Mas o público foi uma mulher. A mensagem mais poderosa de Jesus foi para ela. Levante a mãozinha direita e diga assim: Deus. Só tem uns irmãos animados aqui. Os irmãos lá, cadê? Galerinha. Acorda aí. Bora. Deus nunca vai exigir nada de mim
sem antes me dar o que eu preciso. Fazer uma perguntinha aqui, por favor, se manifestem. Quem aqui já foi desenganado? Jesus entrou com providência na sua vida e hoje você está aqui. Levanta a mão. Ok. Quem aqui já foi dependente químico, cachaça e outras coisas mais para não te envergonhar e hoje tu está aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem aqui já estava preso na idolatria, dava caruru, acendia a vela, carregava um bocado de coisa e um dia Deus abriu tua mente e hoje você está aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui era tido como a ovelha negra da família até Jesus te encontrar? Levanta a mão. Quem aqui o médico diz, nunca mais a senhora vai andar, o senhor vai andar, o senhor vai falar, e hoje você está andando aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui era uma pessoa atribulada, gostava de andar brigando na rua, não tinha paz na alma e hoje está aqui? Levanta a mão. Quem aqui quando passava pela rua, até a família dizia, esse aí não vale nada, e hoje está aqui de cabeça erguida? Levanta a mão. E papai está dizendo, eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. O investimento foi alto. Quem me vê hoje diz assim, esse homem é uma bênção, mas o investimento foi alto. Meu irmão teve desidratação no sertão uma vez, morreu. Eu tive 4. O médico dizia assim, mãe, esse aí não tem jeito. Olha eu aqui. Quando eu comecei a pregar, um presbítero da igreja olhou para mim e disse, desista, você não sabe pregar. Porque todo mundo que está começando a pregar não sabe controlar a respiração. Ele prega e respira ao mesmo tempo. Nesta noite, e Deus vai operar. Você pensa que vai morrer. O irmão, em vez de me chamar e dizer assim, querido, respira, usa o diafragma, fala e respira. Não. Ele queria me desanimar. Ele disse, você não sabe pregar, desista. E eu perguntei para ele, e o senhor sabe? Ele disse, pela misericórdia. Irmão, esse pessoal da misericórdia é perigosíssimo. É de alta periculosidade. Estou lhe dizendo, esse pessoal da misericórdia, pela misericórdia de Deus, cuidado, é perigoso. Aí eu perguntei para ele, e o senhor sabe pregar? Ele disse, eu sei, pela misericórdia. Eu digo, tem alguma coisa estranha, senhor presbítero. O senhor recebe quantos convites por mês? Ele disse, uns 2. Eu digo, tem alguma coisa estranha. Eu não sei pregar, prego segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De manhã, de tarde, de noite. O senhor sabe, ninguém lhe convida. Tem alguma coisa errada. Ele disse, continue. Eu digo, é exatamente o que eu vou fazer. 15 anos depois eu estava pregando numa cruzada com a Aline Barros. 30 e poucas mil pessoas. E quando eu subi naquele palco, o povo estava azoado porque eles queriam ouvir a cantora, e eu já fui pregar 10 e tanta da noite. Mas se eu tiver com a mensagem do céu, irmão, pode estar um bocado de demônio na plateia, eu prego como se não tivesse nada. Eu só tenho medo de não estar com a palavra, mas se eu tiver com a palavra, pode estar quem tiver, eu entrego o rolo todo, eu entrego tudo. Preguei, é tanto que quando eu comecei a pregar, uns 20% das pessoas saíram. 10 minutos depois estava todo mundo de volta. Eu preguei uma mensagem sobre o que faremos. E olha que mensagem ousada para pregar na rua. Quando o moço do profeta Eliseu olhou para ele e disse, meu senhor, o que faremos? E eu não sabia que ele estava no meio da plateia. Eu preguei com autoridade naquele dia. Quando eu percebi que os fãs da cantora já tinham voltado, porque a unção era mais forte do que a fama, do que ia entrar, eu disse, vou parar. E eles gritavam, não, não para não. E quando eu fiz o apelo, 180 almas, eles jogavam cachimbo de crack em cima do palanque, eles jogavam trouxa de maconha em cima do palanque. Gente, foi curado. Aí quando eu terminei, que eu estava descendo do palanque, ele olhou para mim e disse assim, Deus é fiel. Você está parecendo vinho. Eu digo, explica aí, porque eu sou crente desde pequeno, nunca bebi. Ele disse, é porque vinho, quanto mais velho, melhor. Olha para o seu irmão e diga, o investimento foi alto, vá longe, mesmo com crítica. Foi alto.
Foi alto. A mulher olhou e disse: a paz que eu estou sentindo, quem sabe sou eu. Eu tenho que avisar para a cidade que tem alguém aqui. É alto demais. Aleluias. 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 Eu, pelo que eu estou olhando, só vai dar 2 tópicos aqui hoje. A mensagem deve ter uns 10. Fica faltando o próximo para outro dia que eu vier aqui. Mas eu senti de fazer algo aqui. Por favor, feche os seus olhos. Mas feche sem preocupação de abrir. Que tem gente que fecha um e fica com o outro aberto. E eu queria que você lembrasse o que Deus já fez para você chegar até aqui. Lembre agora. Lembre da sua história de família. Lembre da sua infância. Aqui tem gente que a mãe não queria, batia na barriga, tomou remédio. Você nasceu, foi Deus, ali foi Deus. Foi Deus que estava lá. Estava lá. Lembra? Lembra daquele acidente? Você era para ficar todo paralítico. Deus te guardou. Ali foi a mão de Deus. Lembra daquele assalto? Sobreviveu por um triz. Ali foi Deus. E agora Deus está cobrando. Eu investi tanto em você. Eu fiz você ser quem você não merecia. E agora eu estou dizendo: faz minha obra. E agora eu estou dizendo para você: aceita o meu chamado. E agora eu estou dizendo para você: me dá glória, me adora, me louva. Eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E agora Deus está dizendo assim: me empresta a tua voz, me empresta a tua voz, me empresta a tua voz, me empresta a tua voz para eu usar, me empresta a tua voz, me empresta as tuas mãos, me empresta as tuas mãos, me empresta as tuas mãos. Eu quero curar os enfermos, me empresta a tua mão, me empresta teus pés, eu quero salvar alguém, vai lá, me empresta as tuas pés. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Com os olhos fechados, por favor. A mulher esquece de tudo e vai para a cidade. E quando ela vai para a cidade, ela não lembra do pecado que ela cometeu, ela lembra do encontro. E ela chega na cidade e diz assim: ó pessoal, eu não sou mais aquela mulher que foi no tanque. Eu sou uma mulher privilegiada porque eu tive um encontro inesperado. Um homem apareceu no poço e parece que ele é o Cristo, parece que ele é o Messias. E eu, uma mulher pecadora, tive um encontro com o Messias. Pode abrir os seus olhos e olhe para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, lembra? Eu era perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Levante a mão, vai, abra a boca. Quando Jesus estendeu a sua mão, lembra do encontro? Quando ele estendeu sua mão
Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus chega na província de Gadara. Encontra um homem que vivia nos sepulcros. E quando Jesus chega na província, o homem possuído por uma legião já se prostra e diz: o que vieste, Jesus? Irmãos, um homem possuído por uma legião se prostra e adora a Jesus. Tem crente perdoado que não consegue adorar a Deus. Eu acho que Deus fica olhando do céu dizendo: não é impossível. Não é impossível. Essa mulher tinha mais alegria para ir num show de um artista do que na minha presença. Não é impossível. Tem gente, irmão, que diante de um artista que ele gosta, ele se derrete, ele chora, ele pula. Se o artista mandar, levanta a mão, sai do chão, ele faz. Beija na boca de quem está do lado, ele não sabe nem quem é, ele faz. Na igreja você manda um irmão levantar a mão. Meu Deus do céu, já começou. Oh, Jesus. É uma academia aqui, é toda hora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Olha para o seu irmão e diga: Jesus está feliz com o investimento que fez em você, meu filho. Jesus está feliz. O povo mais animado da terra não é os torcedores do time de Santa Catarina, e nem do Flamengo, nem do Corinthians. É o povo de Deus, porque foi lavado, perdoado, redimido pelo sangue. Lá na Bahia, Bahia e Vitória, tinha gente que era Bahia, ficava lá na Fonte Nova. Bahia, Bahia. Chega na igreja, não dá um glória, não dá um aleluia, não dá um amém. Ia pro bar, pulava a noite toda. Ia pro carnaval, pulava a noite toda. Fica na igreja parecendo que morreu, parecendo que não recebeu nada de Deus. Essa noite Deus está dizendo: eu investi em você, rapaz. Abre essa boca, levanta essa mão, adora, pula, salta. Imagina um obreiro que não adora e um homem com legião prostrado. Eu reconheço: tu és Jesus, tu és o Filho de Deus. O Senhor já veio, foi, o Senhor veio me atormentar. Eu sei que quando o Senhor chega eu tenho que sair. É o Senhor mesmo. Aí ele viu que o demônio viu que tinha que sair. Aí o demônio olhou e disse assim: ô Jesus, está passando aqueles 2.000 porcos ali. Assim, para eu não sair numa boa, eu posso entrar nos porcos? Jesus disse assim: está autorizado. Olha o que é demônio, irmão. Demônio pode agir na vida de pessoas, na vida de animais e em objetos. O demônio entrou nos porcos e os porcos se suicidou. Desceu a ribanceira, caiu no mar e morreu afogado. Agora olha para mim. Quando as pessoas chegaram, o homem que vivia com pedra se cortando e nos sepulcros já estava sentado, diz o texto, arrumado. E se fosse pentecostal, ainda estava de perninha cruzada. Agora olha que coisa. Os homens não conseguiram adorar a Deus em ver o homem liberto. Estava preocupado com os porcos que se mataram. Agora olha para mim. Quando Jesus entrou no barco para ir embora, o homem de Gadara olhou e disse: eu quero ir com o Senhor. 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 Olha, meu irmão, o senhor vem aqui, para o senhor não ficar com aquela fama de manhã. Venha. O senhor não é empecilho, não. Botaram aqui um meme no irmão dizendo que o irmão é empecilho, porque de manhã você estava como empecilho, mas agora de noite é outra história. Vai compensar. Olhe para mim aqui. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para ele e disse assim: olhe, o investimento foi alto e a cidade sabe da sua história.
Se eu te levar, não tem muita graça, porque para onde tu vai, ninguém sabe quem era tu. Eu quero que tu fique aqui, para que quando alguém olhar para você, dizer: foi milagre, foi milagre, foi milagre, foi milagre, foi milagre. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga assim: ó, o milagre foi tão grande que você só é desfilar na cidade de Brusque que alguém vai dizer: foi milagre, rapaz, aí foi milagre, aí teve Deus, aí foi Deus, aí foi Deus. Obrigado, meu irmão. Você sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Tem gente que pensa que ser segundo o coração de Deus é ser uma pessoa perfeita. Não existe. Davi tinha defeitos como Saul tinha, e Davi cometeu erro até pior do que Saul, mas ele era um homem segundo o coração de... O que significa isso, pastor? Significa dizer que apesar das falhas, ele era voltado para Deus, ele era agradecido a Deus, ele louvava a Deus, ele não escondia seus erros, ele não fingia que Deus não era nada. E eu vou lhe provar. Quando ele vai buscar a arca, olha o que é um investimento alto em cima de uma chamada extraordinária, irresistível. Ele vai buscar a arca, não consegue porque ele faz uma coisa errada, não dá tempo de dizer aqui, mas depois ele se corrige e traz a arca para Jerusalém. Você sabe que a arca saiu na época dos filisteus, quando levaram a arca, antes do reinado de Saul, na época de Eli, Ofni e Finéias, que estava em pecado, levaram a arca e a arca ficou lá. Saul passou 40 anos de reinado e não trouxe a arca. Olha o homem segundo o coração de Deus. Eu sou rei, mas sem presença não dá para reinar. Vamos lá pegar a arca, bora pegar a arca, bora pegar a arca, bora pegar a arca. Aí ele pega a arca. Para quem não sabe, a arca era um caixote de madeira de cetim ou acácia, 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura, 75 de altura, coberta de ouro por dentro e por fora, 4 argolas nos cantos para passar os varais, e tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e uma porção de maná. Para quem olhava, um caixote. Para quem sabia, era a presença. Para quem olha aqui, é só um culto. Para quem conhece aqui, é Deus se manifestando, é Deus fazendo coisa grande. Agora olha para mim. Vem Davi. Quando ele viu que a arca entrou em Jerusalém, primeiro que você sabe, quem viaja para Jerusalém, a gente cristão quer chegar no túmulo de Jesus. A primeira viagem que eu fiz a Jerusalém, quando eu entrei no túmulo de Jesus, não tem uma sensação mais extraordinária. Irmão, se você puder na vida fazer uma viagem para a Terra Santa, não pense 2 vezes. Não tem lugar mais extraordinário do que Israel. Não existe. Para nós cristãos, o túmulo é o túmulo de Jesus. Para o judeu, não. O lugar mais extraordinário em Jerusalém é o túmulo de Davi. Porque você sabe que quem conquistou a terra de Canaã? Josué. Mas quem foi que conquistou Jerusalém? Davi. De Josué a Davi, quem mandava em Jerusalém eram os jebuseus. É tanto que o nome da cidade era Jebus. Foi Davi que botou o jebuseu para correr e disse: o melhor lugar dessa terra tem que ser para o meu Deus. Bora, cai fora. Quando a arca entrou em Jerusalém, irmão, Davi pegou a roupa real e tirou. Esqueceu que era rei e foi para o meio do povo com a estola sacerdotal. Era uma espécie de bermudão. E foi para o meio das mulheres e dançava, e bailava, e dava glória, e ia em cima, e ia embaixo. E você sabe que todo crente frio fica incomodado com um crente pentecostal. Todo lugar tem um amical, não dá glória, não dá aleluia, e fica dizendo: para que isso? Para que isso? Para que isso? Para que isso? É porque eu e quem adora sabe o que ele fez para eu estar aqui. Ele sabe. Olha o que é o investimento. Mical na janela, né? Eu tenho uma mensagem sobre a síndrome da janela. Mical na janela, que absurdo, que absurdo. Um homem desse não tem postura de rei. Meu pai era que tinha postura. Em vez dele estar todo imponente, ele está lá no meio do povo. E todo fofoqueiro não diz o que é, ele aumenta. Nu, olha para lá, nu. No meio das mulheres, um vadio. Aí Davi chega em casa, todo feliz. Mica,
que é amical, né? Na intimidade. Porque todo casal tem um nomezinho que chama o seu cônjuge. Quando está amando, quando está revoltado, chama o nome todo. Quando sua mulher disser assim: Giovanni, vá clamando sangue, pastor. Porque quando ela está amando, que quer alguma coisa, ô Gel, oi, o golpe é grande. Agora, se chamar o nome todo, pode fazer campanha de oração. Aí chega ele: Mica, a arca chegou. Era para ela fazer o quê? Agora é só vitória, meu Deus, Deus de vião de guerra, Deus poderoso. Ela olhou e disse: eu vi sua gaiatice. Porque tem gente que está em um lugar e só vê coisa ruim, irmão. Porque tem gente que está num congresso desse e só vê coisa ruim. Em vez de adorar, fica: é para que aquelas bandeiras? Eu não entendi. Aquela dali, oh meu Deus, está caindo, Deus, está caindo. Aquela outra dali, a gravata do pastor não está legal. Você é estilista? Você é estilista. Você veio aqui para adorar, irmão. Deixa a minha gravata em paz. Irmão, você veio aqui adorar. Deixa o cabelo da irmã em paz. Você veio aqui adorar. Deixa as irmãs que ornamentaram a igreja em paz. Elas deram o seu melhor. Você veio aqui adorar. Deixa o ministério de louvor em paz. Você veio aqui adorar. Deixa os tocadores em paz. Agora, olha o que é uma pessoa consciente do investimento. Ele olha para Mical e diz: Mical, quem foi lá atrás dos pastos, quem foi lá na roça para me encontrar, não foi nem você nem seu pai, foi ele. Ô Mical, quem tirou teu pai do trono e me botou sabendo que minha família não era real, foi ele. E como você está casada comigo, é melhor que você se acostume. Diante dele eu desço, diante dele eu danço, diante dele eu me abaixo, diante dele eu canto, diante dele eu louvo. Pega na mãozinha do irmão e diga: fique sabendo que na presença dele eu vou fazer zoada assim, que na presença dele eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou bater palma, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou glorificar. E eu quero saber onde é que tem pentecostal aqui, cheio do poder de Deus. Vai! Por favor, levante as duas mãos. Pirraçar pastor é perigoso. Levante e diga bem forte assim: como ficar em silêncio depois de uma chamada irresistível e de um investimento desse que Deus fez na minha vida? Bora, tempera a garganta para falar forte. Diga: como me calar? Como não falar de Jesus para os outros? Bora, fala com fé. Diga: como não aceitar o chamado? Se foi Ele que me deu tudo que eu tenho. Como não falar para os outros? Se eu só estou vivo por causa dEle. É por causa dEle que eu ainda. É por causa dEle que eu me levantei. Vai! É por causa dEle que eu continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá. E quando não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dEle. Para. Como é que fica em silêncio? Diga assim comigo: missões
é para agradecido. Os ingratos esquece do benefício que recebeu e prefere ficar dando desculpas para não aceitar o chamado. Encerro a mensagem. É só um tópico hoje. Se eu for para o outro, eu fiquei 1 hora em um tópico. Se eu for para o outro, eu vou passar mais 1 hora. Aí o pastor vai puxar meu paletó e eu ainda vou viajar essa madrugada. Diga comigo assim: todas as vezes que você ver alguém adorar com excelência, se entregar sem reservas, antes de julgar, procure conhecer a história. Diga: quanto maior for o milagre, maior vai ser a dedicação. Pegue na mão do seu irmãozinho e diga: é melhor você me tolerar aqui barulhento do que eu lá fora fazendo o que eu fazia. É melhor você me aturar aqui dando meus pulos do que lá fora fazendo o que eu fazia. Eu morava em uma cidade que o tráfico dominou a cidade. Tinha bairros que a polícia não entrava. Eu lembro que eu ia para a igreja e os meninos estavam com arma de grosso calibre, trocando o tambor, trocando as balas, e a gente passava. Quando foi um dia, Deus disse para mim: faça alguma coisa. Eu investi em você. Eu fui até o pastor e disse ao pastor: meu pastor, eu estou querendo criar um grupo para evangelizar nas bocas de fumo. Não sei se aqui é chamado assim, mas na Bahia o lugar que vende droga é chamado de boca de fumo. Aqui também, né? Ele disse assim: meu filho, tem que ter muito cuidado. Eu disse: sim, por isso que eu vim pedir sua bênção. E ele disse: me diga o projeto. Eu digo: a gente vai orar de 12 a 1 da manhã, e de 1 às 2, que é o horário que o foco tá brabo, a gente vai invadir as bocas. Vai, irmão, sem uma arma, invadir boca. Polícia com caveirão não entrava, a gente com a arma dessa invadindo boca. Criei uma equipe chamada Chamados da Última Hora. Peguei uns meninos que já tinham sido drogados, sabiam onde eram as bocas tudo e já estava liberto para não ficar lá. Porque se você levar uns que ainda está mais ou menos liberto, eles ficam lá. Mas os meninos já estavam libertos. Aí eu sabia onde era as bocas, tudo os meninos. Não, pastor, tem ali, tem. Ô irmão, eu era um adolescente, né? Eu era adolescente. Ninguém me dava a idade, como ninguém me dá a idade que eu tenho hoje. As pessoas pensam que eu sou mais velho e tal. E naquela época as pessoas achavam que eu já tinha 20 anos. E eu tinha o quê? 14, 15. Ele disse assim: meu filho, só tenha cuidado. Eu digo: pastor, fique tranquilo. Se eu morrer, eu morro pregando. É minha alegria para morrer pregando. Tem gente que morre no tráfico, morre bebendo, morre pecando. Morrer pregando é uma maravilha. Ele disse: tá bom, meu filho. Eu orava de 12 a 1, e de 1 às 2 a gente entrava num lugar que ninguém entrava. Agora olha o que Deus fez. 20 anos depois, eu saí dessa cidade, a equipe ficou, tive muitas experiências. 20 anos depois eu fui pregar nessa cidade. O nome da cidade é Valença, na Bahia. Eu estou pregando, meu filho estava comigo, que ele anda geralmente comigo. É ele que faz minha agenda e tal, e cuida dessas coisas. E ele estava comigo nesse dia. E eu estou pregando e tinha um menino assim do lado. E tudo que eu pregava ele gritava: é isso aí! É isso, Deus é fiel! Tá, 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 tá. Meu Deus, que menino perturbado. Você já viu que a gente tem que ter muito cuidado com os meninos que adoram como a gente não está acostumado? Eu nem lembrava. E eu estou vendo lá o menino. Quando eu terminei de pregar, eu nunca prego sem dar o meu máximo. Pode não sair como alguém queria, pode não sair como eu programei, mas eu vou me derramar no altar que eu prego. Eu prego como se fosse minha última mensagem. Todo lugar. Pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 1 a 2. Eu terminei de pregar, fiquei exausto, sentado assim. Aí era o aniversário dele. Aí o pastor da igreja disse: ó, missionário! Eu digo: só podia ser, porque missionário não é normal, irmão. Na hora que você vê um missionário todo certinho, ele não é missionário.
Não é missionário, eu digo, só podia ser missionário. Aí veio, ele veio. Quando ele chegou, eu estava assim, ele dobrou o joelho, já veio dobrando o joelho. Já viu aquelas pessoas afoitas para frente? Ele já subiu no altar, já dobrou o joelho. Só que ele dobrou o joelho na minha frente. Ele olhou para mim e disse: é você. Eu digo: ai meu Deus do céu, agora foi que deu. O pessoal nessa cidade não consegue me chamar de pastor Edivaldo, porque eu era muito pequeno lá e eu pregava em tudo. Então eles me chamam de Edivaldinho. Ele olhou e disse: você é Edivaldinho que pregava aqui nas bocas de fumo? Eu digo: é. Ele disse: meu Deus, era meu sonho te encontrar. Porque quando eu aceitei Jesus, você foi embora e eu não sabia onde você morava. Mas você está lembrado uma noite que você entrou no beco do Mutá, que era um lugar perigoso que tinha. Eu digo: eu fui lá algumas vezes. Ele disse: o senhor lembra no dia que tinha uma pessoa na entrada do beco com a arma de grosso calibre e apontou para você e disse: epa, aqui você não entra. E o senhor pegou no cano da arma, abaixou e disse: você mandou até agora, rapaz. Quem vai mandar aqui essa noite é Jesus. Entra, pessoal. E eu fiquei tremendo, sem entender. Um menino daquela grossura, sem um revólver na mão. Mas o que mexeu comigo não foi isso. O que mexeu comigo foi o seguinte: eu fiquei pensando assim: ele podia estar dormindo, ele está arriscando a vida para vir aqui me falar de um Jesus que eu não sei quem é. Aí ele disse para mim assim: pastor, e o pastor está lá dando os avisos e ele conversando comigo: pastor, aquela noite eu não entendi nada que o senhor falou. Eu estava chapado, inclusive o senhor correu risco, porque eu estava drogado. Eu lhe obedeci, não sei porquê, mas com aquela ousadia que o senhor entrou ali, era para eu ter lhe dado um tiro. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: eu voltei para casa dizendo: esse Jesus desse rapaz é demais. Esse rapaz arrisca a vida por causa desse Jesus. Esse rapaz sai da cama 2 horas da manhã para vir num lugar desse aqui que nem a polícia vem para me falar de Jesus. Aí ele diz o seguinte: uma semana depois eu fui na igreja, entreguei minha vida a Jesus. E o senhor sabe qual era o meu sonho? Te encontrar para contar o meu testemunho. Foi por causa de você, pastor. Se o senhor não fosse naquela noite ali, talvez eu não estava mais vivo. Quando você vê uma pessoa muito zoadenta, deixe ele adorar, porque é melhor ele fazer zoada aqui do que estar assaltando tua casa enquanto tu está aqui na igreja. Quanto mais Deus liberar a graça, mais vai ser a manifestação da adoração. Se coloque de pé. Bota a Bíblia na cadeira. Pega na mão do irmão. Faz uma corrente aí agora. Sacode a mão dele até ele dar glória. Agora diga bem forte assim para ele, viu? Sacode a mão dele e diga assim: se eu fosse você, o investimento que ele fez na sua vida, você só andava adorando. Diga: se eu fosse você, aceitava o chamado, porque você só está vivo por causa dele, e só está vivo porque tem uma missão. Não resista à missão que ele te entregou. Sacode a mão dele, que Deus já começou a tocar nele. E diga para ele assim: ó, deixa essa timidez de lado, manda essa tristeza embora. Quem sabe o que Deus fez na sua vida foi você. Diga para ele: se alguém se incomodar, problema. Você está na presença de quem te amou como ninguém.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi por causa dele que eu não parei. É por causa dele. Tem dois convites que eu vou fazer aqui. Devolvo o microfone ao anjo da igreja. Primeiro convite é para você que é um cristão, mas não tem feito valer o investimento que Deus fez em você. Deus já disse que quer te usar e você dá desculpa. Deus já disse que quer te levar às nações e você apresenta as impossibilidades. E Deus essa noite te trouxe aqui para dizer: eu investi caro em você. E agora eu estou dizendo: eu quero te usar. Eu não invisto em ninguém para se perder. Eu quero te usar. Esse é o primeiro convite. Saia da onde você estiver e vem aqui na frente. Sabe? Joga duro aí. Vem. Eu vejo novos obreiros aqui. Missionários que vão procurar o pastor e a missão. Venha. Se espalhe aqui. Essa noite é inesquecível. Cadê? Vamos. Joga duro. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Os obreiros, ajuda aí, que eu quero todo mundo aqui na frente. Me vê prostrar. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando Qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele abastece pra me avançar. Eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Vai, Brusque, é por causa dele que eu ainda não parei. Ele me lava a cara, meu revebaça. Ele me lava a cara, meu revebaça. É por causa dele que eu ainda. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Chama sua esposa. Vem aqui. Foi milagre estar vivo e foi milagre vocês estarem unidos. O que vocês já sabem e Deus os lembra hoje é que esta união tem um propósito. E vocês pensam que já está fazendo tudo que poderia para o investimento. E Deus diz: não, quero mais. Esses desejos, essas vontades, esses planos, esses rabiscos nos papéis, sou eu. E vou mexer para cumprir o que eu quero. Cola junto com o teu pastor. Ele vai ser um instrumento para abrir uma porta para vocês. Deus vai colocar o nome de vocês no coração de alguém. E quem vai abrir a porta é Ele. E toda vez que estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer Me vê prostrar. É difícil, cansativo, mas Ele está. Dê um abraço em vocês aí, receba o pastor. Qualquer recurso E enviando, me deixando mais
A igreja, a noiva, estenda as mãos. Os obreiros, estenda as mãos. Aleluia. 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 Pai está aqui de joelhos prostrados e alguns em pé. Vidas que têm uma chamada irresistível, mas por algum motivo que eu não sei, está tendo alguma resistência. Mas hoje o Senhor pegou eles. Eles nem contavam com isso. Pensou que era mais uma noite. Mas aqui estão eles, em lágrimas, prostrados, arrependidos, clamando, se disponibilizando, se entregando. Faz a obra, Pai. Faz. Usa, Pai, eles, usa. Faz uma obra tremenda. Abre as portas. Dá recursos. Ajuda. Ajuda eles. Eles são valorosos, preciosos. Eles são valorosos, preciosos. Eles são preciosos. Eles podem ser úteis de forma mais extraordinária nesta obra, nesta cidade, nesta igreja, nesse estado, nesse país. Em nome de Jesus. De joelho ainda. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a para o seu lugar. Fala Deus. Fala Deus. Se alegre a pena o teu mandar. Muitos são os que vão voltar para o seu lugar, fique em pé. Sem ter esperança de perder. Vai depressa lhes anunciando. Vai depressa lhes anunciando. Que Jesus os leva para o céu. Agora eu quero ouvir só a igreja. Cadê a noiva? Toca-me. Toca-me, cobrar altar.
segundo chamado nesta noite. Que chamado é esse, pastor? É o chamado para salvação. É o chamado para reconciliação. É o chamado para o recomeço. E neste chamado, os missionários precisam atuar. Tem gente que diz assim: eu amo almas, e não tem coragem de convidar alguém que está do lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que veio aqui, ainda não entregou sua vida a Cristo, o Senhor te chama agora. Você que está afastado, o Senhor te chama agora para voltar. E você que está todo parado, todo fora do propósito, Deus te chama para recomeçar. Sai agora do seu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor. Enquanto os missionários ajudam e o ministério canta um hino evangelístico, eu estou aguardando você. Cadê a primeira pessoa? Não importa quem você é, não importa o que você fez. cadê a primeira pessoa? Vem aqui à frente. Jesus conhece o seu interior também. É hoje. Quantas vezes você caiu, É agora. tentando aceitar O Senhor te trouxe aqui e falou com você. a tristeza, o desespero Isso. te fizeram chorar. Olha aí perto de você. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite O investimento foi alto lá no seu passado e Ele te chama agora. existe de você. Vem para Jesus. Ele não desiste de você. Cadê a primeira pessoa? Volta com você, Saia do jeito que você tiver. seu caminhar. Saia da forma que você tiver. Não importa. Ele está te chamando. Desiste de você. Ele quer mudar a tua história. Volta com você, Ele quer mudar o teu rumo. seu caminhar. Vem correndo. Ele não desiste. O Espírito de Deus já ministrou o seu coração. É você. É agora, é hoje. Não importa quem você é, Não importa o que você fez, entregar a vida pela primeira vez, conhece o seu. voltar para o lugar da onde você saiu. Quantas vezes você Eu não sei quantas pessoas tem aqui essa noite, mas o Senhor já tocou em vidas aqui. Mas a tristeza, o desespero, te fizeram chorar. ajuda alguém aí perto de você. Pra onde você foi, Se na escuridão a escuridão da noite, ela apaga. ele apaga o seu passado. Oh, Não desiste de você. cadê você? Não desiste de você. Ele se importa. Volta com você. É noite de salvação. Eu nunca vi amor. Ele não desiste. Não desiste de você. Ele se importa. Volta com você. Ele lhe ama como ninguém. Seu caminhar. Ele se importa com você como ninguém. Ele tem um propósito com você. E nós estamos te aguardando. Eu sei que não é fácil. Tomar a decisão não é fácil. Mas o Senhor está te chamando, te convocando. Faça a sua parte. Ele já fez a dele, já te trouxe aqui. Já falou ao teu coração. Já tocou no teu coração.
Agora é a sua vez. Agora é a sua parte. Tome a decisão e a coragem e saia da onde você está. Você que está assistindo pela internet, você pode também tomar sua decisão aí agora. Coloque aí: eu quero Jesus. Esta é a tua oportunidade de ouro. Aleluia. Como foi a oportunidade para aquela mulher? Ela não podia perder aquela chance. E Deus está dizendo: você não pode perder essa chance. Pode ser sua última oportunidade. Se você deseja, venha. Aleluia. Está com você. Ele compreende seu caminhar.